Em um jogo muito polêmico na Ilha do Retiro, o Vasco conseguiu arrancar um empate contra o Sport Clube do Recife. Vamos ver como foi a postura do time de Claudinei Oliveira para esse jogo e quais foram as vulnerabilidades exploradas. Vem analisar comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kelvin John, sou simplesmente KJ, sou analista tático e analista de desempenho e eu quero já pedir para que você, por favor, se inscreva no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, deixa o seu like e deixa também o seu comentário. E antes da gente começar a falar sobre esse jogo, eu quero deixar aqui meu agradecimento a cada novo inscrito no meu canal. Quero dizer que fiquei muito feliz com a repercussão que meu último vídeo teve. A análise contra o Cruzeiro teve um alcance muito significativo e nada disso seria possível sem o compartilhamento de vocês, sem a contribuição, sem a visualização de vocês. Quero dizer muito obrigado a cada um de vocês que comentou, que interagiu comigo. De fato, a minha missão aqui no canal é não somente mostrar o meu trabalho, mas também trazer para vocês um conteúdo onde eu consiga trazer detalhes mais técnicos dentro do jogo do futebol que durante uma partida não é possível a gente conseguir enxergar com tanta facilidade. Então, eu quero trazer um conteúdo leve, mas com riqueza de detalhes técnicos para que você possa debater com seu colega na mesa de bar, com sua família, com seus amigos, com seus filhos, e a gente consiga, assim, entender um pouco mais do que acontece durante uma partida de futebol. Então, muito obrigado! Agora sim, vamos para o que interessa. Vamos falar desse jogo cheio de polêmicas, mas que mostrou bastante a força que o Sport de Claudinei Oliveira pode ter nessa reta final da Série B. Sabe aquele jogo que o placar não reflete o que foi a partida? Foi esse jogo do Sport contra o Vasco. Diferente dos outros jogos, em que o Sport estava deixando o adversário ficar um pouco mais com a bola e sendo mais eficiente quando tinha essa bola, não foi bem o que aconteceu contra o Vasco. O Sport foi dominante a todo momento, conseguiu ter superioridade na quantidade de chutes, na quantidade de posse de bola, de passes trocados, de precisão nesses passes que foram trocados, inclusive na maior quantidade de escanteios também. Então, eu arrisco dizer que o Sport jogou muito mais contra o Vasco do que tinha jogado contra o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, pelo menos, conseguiu ter um domínio, implementar um domínio do início do segundo tempo até mais ou menos a metade ali, os 25, quando saiu o segundo gol do Sport, mais ou menos. O Vasco nem isso. O Vasco viveu de lampejos de bolas que foram roubadas ou de erros do Sport para conseguir chutar em gol. Isso fez com que esse resultado fosse um resultado, ao meu ver, injusto. Por tudo que o Sport criou, por tudo que o Sport fez na partida e por tudo que aconteceu. E para a gente começar essa análise tática de como foi que o Sport se comportou durante a partida, a gente começa vendo como foi o desenho defensivo do Sport. Então, quando o Sport estava sem a bola, em organização defensiva, ele costumava desenhar um 4-2-3-1 para se defender e algumas vezes, a depender de onde a bola estivesse com seu adversário, esse 4-2-3-1 ele se transformava em um 4-4-2, com duas linhas de 4 atrás e com Wagner Love e Gustavo Coutinho mais à frente tentando exercer uma pressão. E quando o Sport tomava essa bola do Vasco e implementava uma transição ofensiva, a gente conseguia ver que, chegando próximo do terço final do campo, o Sport estava colocando praticamente 6 jogadores dentro da área do Vasco, deixando aqui atrás apenas dois atletas para fazer o penúltimo combate, porque ainda tinha Thierry e Sabino um pouco mais atrás, mas o Sport procura povoar a área do Vasco com o máximo de jogadores possível. Quem também teve essa postura durante todo o campeonato praticamente foi o Cruzeiro. O Sport fez isso no jogo contra o Cruzeiro e manteve contra o Vasco também. O Vasco, por sua vez, apresentou uma vulnerabilidade que se estendeu durante toda a partida, que foi esse espaço deixado entre a primeira e a segunda linha de marcação, e o Sport tentou explorar bastante isso durante todo o jogo. O Vasco, em organização defensiva, como está bem evidente aqui, se desenhou em um 4-4-2, semelhante ao que o Sport vinha se desenhando em alguns momentos do jogo durante o primeiro tempo, mas o Sport teve mais repertório que o Vasco para explorar alguns espaços e principalmente esse aqui, que foi muito evidente. Já nesse outro lance, que o lateral é batido, a gente consegue ver, como eu falei, Fabinho e Ronaldo, mas tem uma movimentação que é muito interessante. Percebam, a bola é tocada para trás e Fabinho ele vai perfilar o corpo para preparar a corrida dele. E no momento em que ele perfila o corpo para correr, para infiltrar, Wagner Love aproxima logo abaixo aqui para ser uma opção também no meio.
Então, houve um revezamento do esporte, dos atletas do esporte, para tentar explorar esse espaço que estava sendo deixado pelo Vasco a todo momento. Nesse lance, a gente consegue ver que o terceiro homem a compor esse meio-campo, que estava fixo ali por Ronaldo e Fabinho, foi Juba. Então ele fica mais centralizado aqui dentro do círculo do meio-campo. E aqui para mostrar para vocês que o revezamento não tinha um atleta definido, era quem encontrasse o espaço e pudesse explorar, vocês vão perceber que nesse lance aqui, ó, o espaço ele vai permanecer acontecendo. Está aqui a primeira linha de marcação, próximo do círculo do meio-campo, o espaço grande até a segunda linha de marcação. Então, essa bola ela acaba sobrando aqui para Eduardo, que percebe o espaço que tem e vai progredindo com a bola dominada até conseguir tocar essa bola livre. Obviamente, tudo que a gente vai fazer, tudo que é feito no futebol tem o ponto positivo e o ponto negativo. Talvez isso fosse uma isca para fazer com que o esporte ficasse vulnerável em algumas oportunidades. Percebam que aqui, quando Eduardo progride com a bola até o espaço vazio e toca, sobra um espaço no corredor lateral direito que, se o Vasco consegue roubar essa bola, ele já consegue implementar uma transição ofensiva por aquele setor que está desguarnecido. Mas o Sport estava muito bem postado no que estava fazendo, tanto que a primeira bola de grande perigo no primeiro tempo do Vasco foi aos 35 minutos, que foi essa bola aqui que foi a linha de fundo, ela foi explorada, foi virada para o outro lado, e aí, quando o Vasco consegue ter um domínio para levar a linha de fundo mais uma vez e tentar bater voltando para algum atleta do Vasco, a gente consegue ver que tinham 7 jogadores do esporte dentro ali da pequena área praticamente, para fazer ali toda a linha de defesa e evitar que o gol acontecesse. Vou falar um pouco desse lance aqui que eu acho que é importante, que essa bola ela veio construída de trás com o Sander e ele ajuda em toda a construção até que a bola sobra para Facundo e Facundo consegue achar um passe muito bom nele, mas ele infelizmente acaba chutando com a parte errada do pé. O goleiro tem o canto oposto, né? O canto esquerdo do goleiro ou direito de Sander completamente aberto para ele bater rasteiro, bater com a parte de fora com o pé e com força, como ele costuma fazer quando chuta de fora da área, mas acaba batendo com a parte de dentro do pé e essa bola acaba saindo, né? Ele bate no canto do goleiro e essa bola acaba saindo. Então, uma oportunidade que foi perdida aqui, que se ele executa o movimento de forma correta e é com treino de finalização que isso é possível, talvez o Sport tivesse chegado ao primeiro gol mais rápido. Como eu comentei no início do vídeo, o Sport teve o domínio da partida durante todo o momento, diferente do jogo contra o Cruzeiro. E nesse lance aqui, já no começo do segundo tempo, né, no final do primeiro tempo, como eu acabei de mostrar, Sander perde um gol por executar um movimento de forma errada. E aqui no começo do segundo, a gente tem Wagner Love fazendo uma jogada muito inteligente, deixando a bola passar para o centroavante conseguir dominar, sendo que Gustavo, nesse caso aqui, ele imaginou que fosse mais fácil fazer uma tabela, quando na verdade, se ele domina essa bola e gira o corpo para bater com a perna esquerda, ele talvez tivesse mais chances de fazer o gol. Então, faltou um pouquinho Gustavo aqui a tranquilidade de dominar, né, fazer uso do seu porte físico para dominar essa bola, girar e bater com o pé oposto para tentar fazer o gol. Mas a jogada em si, ela é muito interessante e ela vale esse destaque. E no segundo tempo, com a entrada de Wanderson, eu pude perceber que o desenho de meio campo do Sport ele mudou um pouco. Eu mostrei para vocês no primeiro tempo que a gente tinha os dois homens de base, que eram Ronaldo e Fabinho, e um terceiro homem que estava se revezando ali em quem tivesse mais próximo, quem tivesse com o domínio da bola. Nesse desenho aqui, a gente teve 4 jogadores. A gente consegue ver Fabinho, Ronaldo, Juba e Sander, que aproximou mais para auxiliar esse meio campo, para compor mais esse espaço. E Wanderson se manteve aberto na sua posição, como geralmente ele entra, enquanto Wagner Love ele ficou ali como um falso 9. E a gente já conseguiu ver um resultado disso, um efeito dessa mudança, já no primeiro gol do Sport, que se desenha dessa forma, o Sport vai trocando passes, aproveitando esse espaço que tinha ali na entrelinhas do Vasco, como eu já tinha mostrado para vocês, tá? E aí, o que acontece?
nessa troca de passes, nessa busca, né, por colocar a bola ali no terço final, a bola acaba sobrando para Wagner Love. Eu não considero um gol perdido, eu considero mais uma grande defesa do goleiro, porque a bola pega de fato na mão dele, então ele tem um reflexo muito bom e acaba espalmando essa bola, mas felizmente, Facundo, muito oportunista, ele acaba encontrando ali a bola e dando uma cabeçada. Posteriormente, a entrada de Wanderson, Denner também entrou e com a entrada dele, a postura defensiva do Sport mudou também. Diferente do que eu falei para vocês que o Sport estava marcando em 4-2-3-1, depois da entrada desses atletas, o Sport passou a marcar em um 4-1-4-1, deixando Wagner Love um pouco mais à frente e tendo aqui Fabinho ou às vezes Ronaldo compondo esse entrelinhas com 4 jogadores. E a ideia do Sport era fechar os espaços para conseguir roubar essa bola, até porque o Vasco estava vindo mais para cima, e consegue. E no meu ponto de vista, essa transição ofensiva que acontece aqui, esse contra-ataque, até porque o Vasco está desorganizado, ele demorou um pouco. E além disso, Facundo ele não olhou que tinha Denner mais livre chegando e poderia ter tocado essa bola em Denner, para Denner ter finalizado aqui com um pouco mais de liberdade do que ele teve, porque tinha um atleta em cima dele. Então, esse lance mostra muito do ímpeto que o Sport teve, da superioridade que o Sport teve sobre o Vasco durante toda a partida. E assim, após o Sport implementar esse desenho defensivo, esses lances que eu mostrei como o anterior aconteceram mais vezes. O Sport conseguiu pegar o Vasco mais desorganizado, só não conseguiu aproveitar bem as oportunidades que teve. Então percebam que Wagner Love estava completamente livre, poderia ter recebido essa bola de Giovani, mas ele, como costuma fazer quando entra, ele não olha o jogador que está melhor posicionado do que ele e tenta chutar sempre que o mínimo espaço aparece. Então, acabou que o Sport perdeu mais essa oportunidade e teve uma chance. O passe era um passe que era muito possível de fazer, então o Wagner Love está aqui livre entre os dois zagueiros e poderia pegar essa bola já com um perfilamento que fosse favorável para que ele conseguisse finalizar. E aí a bola acaba indo para fora, porque o chute que o Giovani deu foi muito ruim. E a gente consegue perceber que ele não levanta a cabeça de fato, ele só visa a bola. Então, oportunidade que o Sport perdeu, apesar de ter criado um volume de jogo, e que de repente pode ter sido até punido pela bola por conta disso. E por falar em a bola pune, eu vou analisar o lance do pênalti cometido pelo goleiro Saulo, em cima de Alex Teixeira. E foi o lance mais polêmico da partida. Polêmico não pela marcação do pênalti, porque de fato foi um pênalti difícil de ser marcado, somente com o auxílio do VAR, mas por tudo o que aconteceu. Então, o Sport ele já não mais está marcando em um 4-1-4-1, como estava, mas sim em um 5-4-1. Então, Fabinho desceu um pouco mais para compor essa linha de 5. E aí a gente consegue identificar aqui já o primeiro erro nesse lance, que é Thierry com 2 marcadores, ali com 2 jogadores do Vasco em cima dele. Ele não ia conseguir marcar sozinho porque ele estava em inferioridade numérica. E o segundo erro, a distância de Eduardo para o atleta do Vasco. Então, a distância que ele favorece que o atleta receba essa bola, gire o corpo e bata. E é uma posição que, se de repente o jogador que está aqui acompanhado de Chico, em vantagem cinética, ele recebe esse passe de frente para o gol, ele ia conseguir chegar em totais condições de finalização, porque Eduardo está dando essa condição. E por fim, a defesa que foi feita pelo goleiro Saulo, que espalma essa bola para frente, ao invés de tentar colocar essa bola para um dos lados, que ao meu ver seria a primeira opção pela força que o chute veio, pela força da bola. Seria exigir muito de um goleiro como o Saulo encaixar essa bola, porém goleiros de ponta conseguiriam fazer isso, tá? Então, é uma sucessão de erros que aconteceram até que o pênalti seja cometido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações para quando eu publicar conteúdos novos vocês serem notificados. Deixa seu like e deixa também o seu comentário. E muito obrigado por estar me acompanhando até aqui.